Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Gente, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui, como vocês estão vendo no nome do vídeo, é uma nova fase desse canal, então vou trazer novos vídeos diferentes, né, pra vocês, tanto pra você que tá iniciando, quanto pra você que já tá no design gráfico, ou você que curte esse tipo de conteúdo, né, gente? Fica ao critério de vocês, tá? E nesse vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, pra vocês entenderem por que eu fiz esse canal, né, gente? E o que eu quero trazer pra vocês, tá? Então, gente, já deixa o seu like aí, se inscreve e é isso, tá? Então vamos pro vídeo? Como eu me tornei uma designer gráfica com apenas 15 anos de idade? Gente, meu nome é Vivi Design, tá? Mas meu nome mesmo é Vitória, né? Mas vocês me conhecem por Vivi Design. E hoje eu vou explicar pra vocês a história, né? De como tudo isso começou, tá? E sim, gente, eu realmente tinha 15 anos de idade. Eu tava numa fase da minha vida que foi no meio da pandemia, né? Atualmente eu tenho 19 anos, então tem 4 anos que eu estou na área, né? E assim, foi no meio da pandemia. Por quê? No meio da pandemia todo mundo começou a jogar Free Fire. Sim, gente, o Free Fire ele me deu um empurrãozinho ali pra área, né? E como que isso começou? Eu tinha uma guilda no Free Fire chamada Real Life, né? Essa guilda, ela era uma guilda que tava crescendo, crescendo, crescendo. Eu não tinha conhecimento, gente, nenhum sobre logomarcas, logotipo, banner, o que uma guilda precisava. Pra mim era só membros dentro ali do jogo. Eu não sabia que a guilda tinha que ter uma identidade visual. Foi até que então a gente começou a jogar campeonato, né? E aí os campeonatos começaram a pedir o logotipo da guilda. E eu não sabia o que era. Só que teve um colega na época, um membro dessa guilda, ele era vice-líder, e ele tinha um pouquinho de conhecimento, ele falou, vou criar uma logo pra vocês. Pegou um mascote do Google, e aí ficou assim, sendo nossa logo. A gente achava que, assim, nossa, é a nossa logo. Isso foi, gente, o primeiro passo, né? Então, assim, aí eu descobri que era logo, né? Só que aí começou a crescer. Precisava de banner, precisava de jersey. E assim, eu comecei a olhar o que era, né? Com quem que eu fazia essas coisas. Aí uma outra vice-líder, né? A gente tinha uma guilda feminina, vice-líder da guilda feminina. Ela ela falou que tinha um amigo que era designer gráfico, né? Ela me apresentou, eu falei, nossa, vou querer saber como que funciona. Só que ele era designer gráfico, né? Ele não focava tanto assim no esportes, tá, gente? Essa parte do Free Fire é uma parte esportes. E aí, eu comecei a perguntar pra ele, né, qual que era a questão dos valores. E tava ficando um pouquinho puxado, porque era 4 guildas e era banner pra postar, era logo de line que tinha que fazer. E eu falo assim, puxado financeiramente, porque isso faz 4 anos atrás. Então, assim, o design ainda não tava no nível tão alto assim, né? E os valores mesmo, por exemplo, uma jersey era R$100 com ele na época, né? E assim, claro que a gente não coloca preço no trabalho das outras pessoas, porque ele trabalhava assim muito bem, era excelente. Só que eu não trabalhava na época, né? Então eu pedi dinheiro pros meus pais pra poder fazer. E meus pais começaram a falar, nossa, mas isso é coisa de jogo, né? Não tô tendo retorno. Então, aí eu falei, bom, se eu não posso pagar financeiramente, eu vou ter que aprender a fazer. E foi isso que eu fiz, gente. Então, aí eu comecei, no primeiro dia, eu juntei vários materiais, tá? E aí eu comecei a pegar os materiais que era do PixArt e do Google. Foi as 2 primeiras ferramentas assim que eu utilizei para poder juntar os materiais, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi uma logo. Fiz uma logo pra guilda, eu achei que ficou assim mais ou menos, então eu coloquei que a nossa logo na época era do Google, foi uma logo letreiro, né? E daí, gente, eu não tinha noção nenhuma de valores, né? Não tinha noção nenhuma de valores. É por isso que eu falo, quando você quer se tornar um designer gráfico, você inicia tendo, assim, o foco
mesmo, né? E aí, gente, como eu não tinha noção de valores, algumas outras guildas parceiras começaram a pedir trabalho pra mim. Só que eu não tinha noção de valores. Então, o que eu fazia? Parceria e fazia arte pra eles. Sim, não cobrava nada pelo meu trabalho. Eu não tinha noção nenhuma de como que funcionava. Até que um dia eu vi uma tabela de preços do design e ele fazia as artes que eu tava fazendo na época, que era banner de campeonato, banner de destreino, destaque, essas coisas assim, gente, simples mesmo, tá? E aí eu fui aprendendo sozinha mesmo, gente. E foi na marra. Por que eu falo que foi na marra? A gente não tinha tanto conhecimento no YouTube. Eu acho que é por isso, inclusive, essa é a história do canal. Eu criei esse canal para poder ensinar para vocês as coisas, porque quando eu precisei, eu não tinha ninguém para me ensinar. Coisas como Photoshop, eu não sabia como que funcionava, eu não sabia o aplicativo. Eu cheguei a perguntar aos designers, olha, qual aplicativo que você usa? E ninguém me falava, ninguém queria me falar, gente. Sabe? O aplicativo, pra vocês terem ideia, tá? Então eu comecei fazendo o PixArt. Todo mundo já cometeu esse erro, né, gente? No PixArt. E aí depois eu fui descobrindo. Aí eu descobri que era o Photoshop, só que eu não sabia como baixar ele, né? E eu tinha o telefone. Inclusive, hoje em dia, eu sou mobile e sou PC também. Mas quando eu comecei mesmo, eu era mobile, somente, tá? Então aí eu consegui baixar o Photoshop, né? E aí eu vi que esse design, ele tinha a tabela de preços dele, ele postava, e ele fazia basicamente as mesmas artes que eu. Só que assim, gente, era um valor assim, muito... quase nada mesmo, porque aí eu falei, nossa, pra eu entrasse na concorrência, eu tenho que entrar, além de ter uma identidade visual, uma apresentação, eu preciso ter o preço mais acessível, porque eu tinha disponibilidade, gente, eu tinha 15 anos de idade, estava na pandemia, não estava estudando presencialmente, então assim, era a minha chance, e foi o que eu fiz, gente. Não cometam esse erro, mas assim, vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Mas eu comecei fazendo arte por R$1. R$1, gente. Acredite se quiser, R$1. E assim, aí eu comecei. Depois eu fui aumentando, R$5, banner de campeonato. E eu falo, hoje em dia, os meus preços financeiramente são menores. Inclusive, eu tô pra mudar essa tabela de preço, gente. Vou aumentar um pouquinho. Porque, querendo ou não, tá tudo aumentando, né? Então, eu também preciso valorizar o meu trabalho. Mas minha tabela de preços hoje em dia ainda é um pouco menor que a média. Muito designer fica, nossa, o que é isso? Eu não valorizo seu trabalho. Mas eu olho tudo, gente. Eu também trabalho fechado, pra quem não sabe. Eu estudo, eu faço faculdade de pedagogia, eu faço curso do design gráfico, tô fazendo curso tecnólogo pra ter, né, o diploma. Então, assim, eu luto. Eu era judoca, agora eu tô fazendo jiu-jitsu. Então, assim, gente, eu não tenho tanta disponibilidade de tempo. E além disso, gente, eu ainda faço estágio de pedagogia. Então, assim, a vida é extremamente corrida. E trabalho no designer gráfico de extra, porque eu tenho, né, o meu trabalho fechado. Então, assim, o design, ele é, assim, a minha paixão, né? E o que eu fiz? Aí eu comecei a aumentar os preços, né? E aí eu comecei a melhorar também. Gente, eu vou colocar aqui no vídeo um dos meus primeiros banners. Hoje em dia eu tenho mais de 800 publicações. E vou mostrar pra vocês agora os meus últimos banners. Porque assim, melhorou bastante. Tá? Então aí, gente, fui aumentando os preços. E aí eu comecei a pesquisar mais, saber o que era um designer gráfico. E aí, gente, quando eu tava 3 anos na área, eu decidi, de uma vez por todas, né, de acabar de fazer 18 anos de idade, eu percebi assim, falei, de uma vez por todas, vou fazer o tecnólogo, porque eu não tinha conhecimento nenhum no PC. Vou, inclusive, gente, mostrar pra vocês aqui o meu notebook. É um notebook, assim, simples mesmo, dá positivo ainda. Então, eu comprei ele, na verdade, pra poder estudar, porque eu precisava, né, faculdade, etc. Foi meu pai que me deu de presente. E assim, e hoje em dia eu faço arte nele também,
sabe? Então, foi assim que iniciou a minha história e contei um pouquinho aqui pra vocês, né? Mostrei um pouquinho também da minha evolução e, gente, é o que eu falo, se você quer, se você tem determinação, você consegue. E com esse canal você vai conseguir. Porque, gente, nesse canal, né, nessa nova fase do canal, eu tô trazendo vídeo pra vocês de dica, tô mostrando mais o meu rosto, né, gente? Deixando os vídeos mais completos, mais profissionais. E é isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Contem a história de vocês também nos comentários. Se inscreve. E é isso, gente. Beijo!